vai enfrentar um júri popular e pode ser ou não condenado por ele, mas vai enfrentar esse júri popular. Agora, como é que isso se dá? E por que exatamente? Qual a diferença entre um crime de trânsito, um crime doloso, um crime culposo e quais as implicações que isso tem no decorrer do processo de condenação? Nós estamos aqui recebendo o advogado, doutor Nilton Gustavo, que vai conversar conosco a respeito desta situação, deste caso específico, mas também de outros casos. Gomes de Oliveira também vai participar dessa conversa conosco. Doutor Nilton, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Bom, você falou aí em crime doloso. O que é que isso significa na prática? O que é um crime doloso? Francisco, eu queria apenas fazer uma pequena correção antes da gente começar. A decisão do promotor foi de que não haverá denúncia quanto a crime de trânsito. E esse inquérito será remetido ao tribunal do júri, mas lá o promotor decidirá se denuncia ou não. Então, por enquanto, o que se tem decidido é que não haverá processo no foro do trânsito. E aí há um risco, por exemplo, de haver há um risco do não promotor, punição? Não, mas há um risco do promotor não denunciar e entender que realmente o foro é no crime de trânsito. Aí volta de novo. E aí irá ao Procurador-Geral de Justiça para decidir. Agora, é um crime de trânsito ou não? Olha, eu gostaria de não me manifestar sobre o caso concreto, porque eu não conheço o inquérito e eu me arriscaria a falar levianamente. Mas quanto à sua pergunta, o crime doloso é aquele em que você deseja o resultado ou você é indiferente ao resultado. Você tem uma atitude tão grosseiramente imprudente que você é absolutamente indiferente ao que vai acontecer. Foi esse o entendimento que o promotor esboçou quanto ao caso. A pessoa, quando comete um crime por doloso, ela tem a intenção de provocar aquele resultado. Se eu quero matar, então eu dolosamente matei uma pessoa. Esse é o objetivo. Agora, no caso de acidente de trânsito, quando ele não saiu de casa com essa intenção, por exemplo? Os acidentes de trânsito, em regra, são crimes culposos, né? Por que crimes culposos? Porque, por exemplo, a mera embriaguez ao volante, a mera alta velocidade, né, não, por si só não tem o condão de transformar a conduta em dolosa. Porque, em geral, trata-se de uma imprudência. O camarada acredita que não vai provocar o acidente. Então, ele prevê o resultado, mas ele acredita levianamente que o resultado não vai se verificar. É o que a gente chama de culpa consciente, tá? Só que a jurisprudência e parte da doutrina tem entendido que pode ser que a conjunção de vários fatores desse tipo apontem para um dolo eventual, aquele em que o camarada, o agente, é indiferente ao resultado. E esse foi o entendimento do promotor, que essa conjunção de fatores, quer dizer, seria a soma da alta velocidade com a infração ao sinal de trânsito. E a bebida, que no caso também ficou comprovada. Teria um condão, na opinião dele, de apontar para um dolo eventual. Se você bebe e dirige, não há dolo. Se você só dirige em alta velocidade, também não. Ou se invade sinal, também não. Mas se junta os três... Não é que não há, mas não necessariamente aponta para um dolo. É preciso que seja comprovado esse dolo. Tá? Mas, de qualquer maneira, mesmo com a conjunção de fatores, as duas teses são defensáveis. Tanto a tese de que é culpa consciente, quanto a tese de que é um dolo eventual. Aqui em Teresina, nós já tivemos uma condenação em júri popular, né? Num caso, há poucos anos atrás, em que a embriaguez levou o agente ao júri popular e à condenação. Né? Mas as duas teses são perfeitamente defensáveis. Há decisões do Supremo, no sentido de que apenas a embriaguez não é suficiente, e nós temos uma decisão do STJ recente de que a conjunção de fatores apontaria para o dolo eventual. Certo. O fato de ser doloso implica em quê? Punição mais severa? Punição bastante mais severa, a punição de 6 a 20 anos de prisão, né, no regime inicial, em geral, fechado, porque é um crime com violência contra a pessoa. E, por outro lado, a culpa consciente, quer dizer, os crimes culposos do trânsito, eles têm penas muito pequenas. Por né? exemplo? Por exemplo, 2 a 4 anos de detenção, né, que, em geral, não resulta em prisão efetiva. Né? Pode ser que, nesse caso, resulte porque há o concurso material, né? Quer dizer, a morte de mais de uma pessoa, a lesão contra mais de uma pessoa, pode ser que redunde numa Mas prisão. Normalmente nem preso costuma. Mas em geral nem preso, a pessoa vai fazer serviços comunitários, vai ter uma suspensão condicional da pena. Então há um déficit de tutela quanto a isso. Né? Quer dizer, as penas por crimes culposos são muito pequenas. Então, por conta disso, a jurisprudência muitas vezes tenta dar um jeitinho e colocar como doloso. A gente tem acompanhado isso, né? Muitos abusos, inclusive, têm sido cometidos. Na hora de transformar essa
conduta dolosa, há abusos, é isso? Muito. Os tribunais têm abusado muito, os juízes em geral, né? No Piauí menos, né? Mas a gente tem acompanhado esse debate na jurisprudência, nos tribunais superiores, já é bastante antigo. Agora, doutor, me diga uma coisa, eu fui não. questionado semana passada que outros que mataram no trânsito ficaram na impunidade. Perfeito. A ida desse cidadão que matou esses dois no trânsito para o júri popular, isso influi também pelo clamor popular? Isso influiu alguma coisa? A repercussão leva ao júri popular? Em geral, sim, né? É claro que não, quando se tratam de operadores experientes como esses, não, eles fazem uma análise técnica, mas isso influi na decisão dos jurados, né? E a decisão do jurado deve ser uma decisão realmente calcada no que acha a comunidade, porque o júri existe para isso, para saber o que a sociedade acha daquele crime, né? Por isso que o juiz togado não é suficiente para julgar no júri e os jurados são uma garantia para o réu também. Então, quer dizer, essa repercussão toda, claro, não influencia na análise do promotor, mas pode influenciar na sentença futura, porque a população pode entender que ele é um condenado só pela comoção. Bastante. Inclusive, há pesquisas nos Estados Unidos que mostram bem isso. Por exemplo, quanto mais um caso aparece na televisão, maior a chance de condenação no júri, né? Porque aquele caso é reavivado, a memória, geralmente são casos chocantes, né? Como é o caso desse, né? Isso influencia bastante a decisão dos jurados. Doutor Nilton, alguns telespectadores aqui participando da nossa entrevista e muitos falando sobre a questão da legislação, que precisaria ser mais severa, na opinião deles, que, por exemplo, não caberia fiança em casos como esse, em que houve a morte de algumas pessoas, teve vítima fatal. E qual seria a avaliação do senhor como profissional do direito? Olha, se essa legislação realmente não poderia ser mais severa? Não, responder em liberdade é o direito de todos, tá? Inclusive em crimes graves, né? Nós vemos estupradores respondendo soltos, traficantes, homicidas, né? Acusados, aliás. Por quê? Porque esse rapaz pode ser inocente, né? Pode haver um engano, ninguém sabe, né? Eu não estava lá, nós não estávamos lá, pode ser que a história seja outra, pode ser que ele estivesse atravessando o sinal verde, quem sabe, né? Então é preciso que ele responda solto. Qual é o problema do Brasil? Enquanto nos Estados Unidos um processo demora 50 dias, no Brasil um processo pode chegar a 10 anos, 12 anos, 13 anos. E aí é 10 anos de liberdade para o possível 10 anos de liberdade e às vezes a família mora perto, vê o camarada solto, aquela comoção toda, né? Isso é muito ruim. Então o problema está na demora no julgamento e não nesse direito inalienável de responder em liberdade. Tá certo. Eu queria agradecer ao senhor, doutor Nilton, pela participação muito aqui obrigado. No Jornal do Piauí. Muito obrigado mesmo por ajudar a entender melhor como é que se dá essas acusações e até condenações quando acontecem. Muito obrigado. Foi um prazer.